canibal e eu tenho mais ou menos 1,70 m, tô com a camisa branca, tô com a bermuda preta, tênis preto, boné preto e sou preto. E tô aqui com meus amigos, o filho de Dona Neide, Chiquinho. É um prazer estar aqui contigo. Pô, meu nome é Chiquinho, amigo de canibal. Quer uma alcunha maior que essa? Morador de periferia, lá do Mangue de Rio Doce, com muito orgulho, Canibas, assim, com uma história de vida muito bacana, né? O esporte e a educação mudaram e moldaram a minha vida, né? E eu sou muito grato à Dona Neide, né? Por toda a educação, por todos os princípios e valores, né? De menino em periferia que foi criado com... Você passou por isso, né? E mantém esses princípios e valores que a gente carrega, que são marcas registradas nas nossas vidas, e eu acho que é isso que a gente carrega de melhor na nossa vida, né? Assim, a nossa história, você com uma história rica, cultural, gigantesca, mas você, quando a gente fala de canibal, e quando eu ando com canibal nos lugares, assim, quando eu vou, assim, você tem uma presença muito impactante, assim, né? As pessoas te respeitam muito, assim, pela sua história, por todo o seu legado, assim, de luta, de um cara que saiu da periferia e nunca saiu, sabe? Você carrega essa sua marca do Alto José do Pinho com tanto orgulho, é uma coisa assim que eu sempre admirei na tua história, assim, das tuas origens. Isso aí é uma marca que as pessoas, principalmente os pernambucanos, têm muita identidade contigo. É uma coisa que, assim, que eu sempre respeitei muito da tua história, assim. Não queria se aproximar porque tu já bateu tanto no meu time que eu esqueci isso. Já bateu tanto no meu time que eu disse, pelo futebol a gente não sabe se aproximar não, mas pela música. Mas sem brincadeira, assim, tem uma coisa que eu acho muito foda, assim, de você não se esquecer suas raízes. Você acabou de falar com a minha pessoa. Você tem essa identidade também. Quando tu falou de mim, assim, é uma coisa muito recíproca, porque eu acho que uma das coisas melhores que a gente tem é quando a gente consegue certo patamar na vida e a gente não esquece as nossas raízes, né? Perfeito. E eu vejo isso na tua trajetória de vida, tá ligado? Porque eu vejo tu fazendo as paradas lá na tua comunidade, falando da tua comunidade, indo na tua comunidade. E isso é muito importante. Eu digo sempre a galera que você não sair da comunidade não quer dizer que você tem que estar presente lá. Mas você está sempre com a mente lá, velho. Sempre fazendo alguma coisa, sempre vendo as histórias que estão acontecendo por lá. Como é que tua vida começa? Não criança, beleza, futebol, rua e tal, mas quando tu começa assim a olhar assim e dizer, meu irmão, a vida que eu quero é essa, a vida que eu quero pra mim é essa. Rapaz, as pessoas sempre fazem essa pergunta, Canibas, e assim, uma coisa que me impactou muito assim como ser humano, assim, uma coisa que eu lembro assim muito, é a Copa de 82, sabe, assim, quando eu assisti aquela Copa, eu disse, eu quero fazer isso aí, sabe, com uns, eu tinha o quê, 6, 7 anos, assim, é uma criança, né, que assim, mas aquilo me impactou muito, assim, aquilo me disse assim, eu quero essa direção, eu quero fazer isso aí, porque aquela Copa, ela foi muito emocionante, né, eu lembro que acabou, o Brasil perdeu da Itália, e eu lembro da comemoração dos jogos, né, aquilo ali era uma festa, todo mundo gritando, eu digo, o futebol é isso, é uma coisa muito mágica, né, aquilo me impactou, aquilo me deu um outro olhar, sabe. E quando o Brasil perdeu, eu vi todo mundo chorando, e aquilo também me impactou, disse, pô, isso é tão mágico que traz emoção, né, assim, a emoção foi muito latente, tanto na alegria das conquistas, porque aquela geração de 82, ela, pra mim, ela é muito marcante, ela é muito presente, assim, aquela geração. É exemplo até hoje para vários técnicos de futebol, né? Verdade. E aquilo me deu um caminho, aquilo eu disse, meu irmão, eu quero fazer isso aí. Eu quero transmitir essa emoção. Imagina, um moleque com 6, 7 anos, como é que tem uma... Mas aquilo me impactou, sabe? Pegou, bateu no meu coração. E eu acho que foi dali em diante eu peguei a bola e comecei a brincar. Já brincava quando era pequeno, minha mãe falava que eu sempre gostei de estar com bola, mas aquilo foi o start, sabe? Aquilo aguçou ali o meu eu interior, acho que já vinha marcado isso e aquilo só deu uma impactadazinha. Até então, quando tu viu ali essa versão, então, mas tu já tinha ido no estádio? Nunca. Tu fosse no estádio de quantos anos, cara? Tu lembra? Eu lembro que eu fui, eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro que eu fui, eu acho que eu tinha 10, 11 anos, eu acho.
Te chocou, né? Te impactou? Impactou pra caramba, velho. Eu acho que foi um jogo, acho que foi na Ilha do Retiro, aqui há 10, 12 anos. E era Éder Aleixo, lembra Éder que veio da Copa? E já tem aquela memória da Copa de 82, sim. Eu lembro que pô, a ilha não estava tão lotada e aquilo ficou, eu fiquei assim, ó, uns 10 minutos olhando pra cima ali, olhando aquele estádio e viajando, sabe? Pô, acho que teve essa mesma sensação que teve, cara. Não, mas é impressionante, eu acho que a criança, o pai quando leva a criança, quando eu levei meu filho a primeira vez também, eu acho que ele lembra, né? Mas tem esse impacto, né? Só você vê aquela, parece uma grande arena que tu imaginava de uma forma quando veio de uma coisa muito maior e muito melhor, né? E até hoje assim a gente fica pensando que, a gente fica pensando não, a gente sempre fala de mesmo, assistir o jogo lá em casa, tranquilo, tomando uma cerveja ou comendo uma pipoca e tal, é legal, agora dentro do estádio é outra vibe, velho, porque eu me lembro quando eu fui da primeira vez, eu tinha uns 5 anos de idade, eu tinha 5 anos mesmo, meu time me levou. E eu fiquei impactado com isso, com aquela torcida, tanta gente junta, tanta gente torcendo ao mesmo tempo, bandeirinha, bandeirola. E o estádio todo iluminado, né? Eu fiquei olhando para os refletores, eu digo, meu irmão, esses refletores aqui é muito mágico. Aquele gramado feio, caramba. E eu doido para pegar o gramado, para levar o gramado para casa, para dizer que é uma onda, Tem uma coisa muito foda assim naquela. Aí comecei a meio que frequentar, querer também, feito você, assim. Eu me lembro a primeira vez que uma professora perguntou para mim o que é que eu queria ser. É que você quer ser quando crescer, você tem aquela história que o professor gostava muito de perguntar na classe. Aí eu disse, jogador ou cantor? Eu dizia, jogador de futebol ou cantor? Não consegui ser nenhuma coisa nem outra, mas que humildade, hein? Tô aí enganando. E eu me lembro que quando eu comecei a frequentar o clube, cara, provavelmente lá no Santinha, a coisa mais difícil do mundo, eu juro a você, naquela época, era a gente pisar no gramado, velho. Tu é doido? Hoje qualquer um pisa, mas naquela época, pra pisar no gramado... Cara, eu lembro que eu fui fazer teste, foi quando eu entrei, acho que a primeira vez que a gente foi, eu fui nos Aflitos, eu acho. Fui na ilha, nem entrei, né? Não deixaram nem entrar, fui fazer um jogo, o Flamenguinho de Rio Doce contra o Naldo. A gente tomou em uns 6-0. Não vi nem a cor da bola, mas entrei no gramado, meu irmão, aquilo ali, lá nos Aflitos, aquilo ali pra mim foi uma lembrança gigantesca, velho. Doido pra pegar o gramado e levar pra casa, assim, num saquinho, pra dizer que eu joguei. Tem aquela viagem de moleque, né? E eu sempre fui doido pra pisar nesse gramado e jogar aqui, a gente não podia nem tocar nesse gramado. Aí essas emoções que a gente, assim, entra na gente quando a gente tem filho, a gente pode proporcionar isso. Eu acho que a gente leva isso pra periferia quando a gente está em certo patamar. Os projetos que tu abraça dentro da periferia, eu já não estou mais nem só de futebol, mas os projetos que tu abraça, como é que tu se engaja com ele, cara? Eu sempre fui muito ligado às pessoas da minha periferia, principalmente lá do Mangue, né? Os meus amigos de infância são de lá. E eu sempre tive uma participação muito, assim, muito direta, porque eu sei aquela realidade, né? Você quando a realidade da periferia, quem viveu e quem vive, né? Ela sabe como é diferente, né? E a gente passou por isso. E você, quando tem sensibilidade humana, né? Você tem aquela coisa humana na tua natureza, você consegue distinguir, né? Por mais que no patamar que você esteja, aquela lembrança lá de trás, ela fica aqui, ó, do teu lado, né? E eu sempre tive muita participação, agora de forma... Eu tentava não aparecer, sempre tive essa preocupação em não aparecer por conta, assim... Já era conhecido e tal? E eu tentava ajudar de uma forma silenciosa, entendeu? Usava outras pessoas, procurava saber como está fulano, ou então as pessoas me ligavam, tinham o meu contato, sempre tiveram isso. Só que hoje eu estou numa outra esfera, né? Hoje eu sou político, né? E a percepção é totalmente diferente, né? Se você faz é por interesse, né? E nunca foi isso na minha vida. A minha intenção de vir para a política, né, através do convite de Lupécio, que é um grande amigo, de mais de 30 e poucos anos a gente se conhece, é para entregar muito do que eu recebi, né? Sempre foi essa a missão, entendeu, Canibas? Até porque quando eu recebi o convite eu estava como comentarista da Globo e estava muito bem, assim, bem adaptado, tinha uma carreira
de certo modo, né, a nova carreira como comentarista se consolidando, né, assim, estava muito respeitado. E quando o Lupécio me fez o convite na época, ele me chamou, eu recusei na primeira oportunidade, disse, pô, não dá, tava bem. Eu sempre acompanhei o trajeto político dele, mas sempre de longe, assim, sabe? Sempre acompanhei. Sempre de forma silenciosa, mas acompanhando sempre. E quando ele vamos almoçar comigo, e ele tem um poder de persuasão gigante. Se ele vir conversar contigo, ele vai te convencer. E quando ele me chamou, eu fui lá, almocei, aí ele veio conversar comigo. Eu tô te chamando, meu irmão, porque eu sei que você pode entregar muito do que você recebeu. A vida te entregou muita coisa, né? Você foi um cara presenteado por Deus. E eu sempre tive esse pensamento. E quando ele falou isso, me tocou um pouco, porque ele me chamou para ser secretário de esporte na época. E a secretaria de esporte fica a 100 metros lá da casa onde eu morei. O campo que é embaixo da Secretaria de Esporte, que fica lá na Vila Olímpica, é o campo que eu fui criado, a minha base esportiva, né? E a minha base como ser humano, ela foi moldada ali, né? Porque o esporte ele te molda, né? Quando você está praticando esporte quando você é criança, ele te tira, né, daquele ambiente que a gente conhece, né? Você quando está focado no esporte, você esquece o externo, né? E em periferia a gente sabe como é que funciona. Foi contigo na música e no futebol, que você transitou nesses dois lados. Eu só tive o futebol como uma referência, mas ele te livra de muitos obstáculos que a vida oferece nesse meio de periferia. E isso me cativou, sabe? Isso foi um dos motivos que me fez, assim... E hoje eu entendo esse caminho, né? Hoje, na minha condição hoje, né, de vice-prefeito eleito da cidade de Olinda, eu entendo esse pedido dele lá atrás. Porque estava tudo escrito, né? Esse momento hoje já estava escrito, entendeu? Eu me sinto hoje representante da cidade de Olinda porque eu posso fazer por muitos, né? A responsabilidade que eu tenho hoje junto com Mirella é essa responsabilidade do menino que saiu lá do Mangue, que teve uma história esportiva. Aí essa minha condição hoje, eu refleti muito sobre isso, sabe? Porque como tu falou, os trabalhos, eu sempre participei muito de trabalhos sociais, principalmente na comunidade, eu de forma muito silenciosa. Hoje eu não posso participar mais disso. E até participo, às vezes, de uma forma que... Também bem silenciosa. Para evitar esse conflito, né? Pô, esse cara tá fazendo isso porque ele é político, né? Acho que acontece com tu também, né, velho? Então, eu ia falar isso, eu desencanei disso, porque eu passei um tempo também, eu comecei a desencanar disso da pandemia. Na pandemia eu vi que a gente tem que colocar a cara, porque não tinha como a gente pedir ajuda para outras pessoas que estavam precisando muito mais do que a gente, sem a gente fazer o vídeo, sem a gente botar a cara. E um dia eu conversando com o João Gordo, que foi até no podcast dele, no podcast que ele tinha. Acho que eu vi esse podcast, acho que eu vi. Eu tinha falado para ele que João era igual a você, não queria aparecer. A galera faz as paradas dele, que ele tem ele tem um projeto massa assim de comida vegana que ele dá para as pessoas que estão em situação de rua de São Paulo. E é um projeto maravilhoso, e assim, muita gente ajuda. Mas ele não vai, ele não faz. Eu disse, João, velho, eu acho que esse lance de você ir, de você botar a cara, de você fazer, não de estar fazendo certo, eu estou ajudando, né? Não é isso. É a galera fazer isso aí, velho, eu acho tão positivo, porque as pessoas, a mídia sensacionalista é tão negativa com a gente, cara, quando a gente pisa na bola em alguma coisa, ele pega aquilo, se você jogar essa água, bater no rosto de alguém, verdade. Ele vai pegar aquela parte que você jogou água no rosto de alguém e acaba com o Chiquinho. A tua biografia. Mas se Chiquinho disser, meu irmão, desculpa aí, foi sem querer, joguei água, se você estiver limpando o rosto da pessoa, eles não vão botar. Eles não vão mostrar isso. Aí eu disse a João, pô, como era importante de você colocar a cara, dizer que está fazendo, porque aquilo aí dá um impacto, dá vontade das pessoas que gostam de você fazer também. Porque essa mídia... Incentiva, né, as pessoas. Incentiva pra caramba, porque essa mídia que só fala mal de você, que só mete o pau em você, ela vai olhar e vai dizer, meu irmão, o cara faz isso aqui também, mesmo se ela não falar, alguém vai falar pra ela. Vai dizer, pô, por que você não mostra esse outro lado da pessoa? Por que você não mostra o outro lado do cara? E eu digo isso também, já que tu chegou nesse lado da política partidária, principalmente do prefeito, porque quando você conhece a pessoa,
aí é que fica muito legal de É você. mais fácil, né? Tá ligado? Fica Porque mais não é uma fácil. coisa, não é uma sigla, não é o partido. Você se identifica com a pessoa, independente de quem está lá, qual partido que ela está lá. E aí eu fico feliz por causa disso, porque conheço você, sei quem é você, sei sua índole. Eu digo, pô, que massa, velho, gente, um vice-prefeito, velho, de Olinda, em um lugar que ele mora, em um lugar que ele nasceu. E como foi construído assim, não foi uma coisa programada. O bom é isso que eu sempre falo. Eu não saí e vim para ser secretário de esportes lá, que é assim. Imagina eu fazer na área que eu tenho a identidade, né? Eu sonhava em fazer um monte de coisa e quando eu entrei foi quando eu tive essa percepção que é uma construção. Política é uma construção contínua, né? Não é fácil você colocar as suas ideias. Você tem que entender primeiro esse caminho, né? E eu tive esse entendimento durante esse período. Quando tu entra dentro da política e tu já entra já com um cara, eu acho que o Peça um cara muito inteligente, velho. Eu não conheço, assim, eu troquei uma ideia com ele, mas eu não conheço ele a fundo, eu não sei a personalidade dele. Mas o pouco que eu estava perto dele e a gente trocou essa ideia, eu achei ele muito inteligente. E já achei ele inteligente no dia que eu vi a primeira campanha dele na televisão. Que eu me lembro que ele estava concorrendo com outro cara. O cara não era de Olinda, era de outro canto. Eu não me lembro não, mas também não vai. E aí ele falou uma parada pro cara que até hoje eu nunca esqueço disso, cara. Eu sei qual é. Que ele pergunta se como o cara vai fazer para ajeitar aquela rua. Não, foi o Beco Marineto. Por sinal, o Beco Marineto é o beco próximo onde eu morava, que é a comunidade lá do Mangue. Então, mas esse beco existe. Existe. Só que não existia a unidade de saúde. Não existia. Ele perguntou o cara, não, vou ajeitar. E ele disse, como é que você vai ajeitar se não existe? Não existe. Cara, quando ele falou isso, pra caramba, aí eu disse, meu irmão, e a discussão estava sendo uma parada muito... Do lado pessoal, né? Assim, uma coisa que eu acho muito importante, de você conhecer o lugar, conhecer as pessoas que estão precisando, e outra, uma pessoa que queira chegar, mas não conhece o lugar, nem conhece as pessoas que estão precisando. Muito inteligente. Aí dali eu disse, meu irmão, esse cara é muito inteligente, é muito inteligente, E aí quando eu vejo você chegar junto, eu fiquei pensando, disse, poxa, Chiquinho vem do futebol. E vem, logicamente, a maioria das pessoas que vem do futebol, ela vem de um mundo de pessoas praticamente carentes de alegria. Isso. Tá ligado? Que a maioria das pessoas que gostam de futebol, são de periferia, eles vão para se alegrar, vão para desopilar. E carente disso. E quando você entra dentro de uma política, principalmente na política partidária, e entra já junto com o prefeito, você sabe o que está acontecendo ali, porque tem várias outras pessoas que estão querendo, uns querendo derrubar, outros querendo ajudar, mas está ali, não é fácil, olhando só, não é fácil, não olhando as coisas positivas, olhando o mal. E aí eu pergunto a tu, cara, quando tu chega dentro desse ambiente e tu vê essas hostilidades assim, dizer, pô, alguém está precisando disso, alguém está precisando daquilo, fulano não faz nada, como é que tu, mesmo sabendo que aquilo ali tem que se ajeitar mesmo? Não, o início assim, você, aquela coisa que eu te falei do entendimento, né? No começo eu fiquei um pouco impactado, eu disse, caramba, porque eu sempre tive muito cuidado com a minha imagem, entendeu, Canilson? Uma coisa que eu sempre preservei, não é nem a minha imagem, é o meu nome, velho. Pode crer. Meu nome vale muito mais do que Sem qualquer dúvida, outro. velho. E eu consegui construir um pseudônimo, posso falar isso? Meu apelido ele virou nome. Pode crer, Chiquinho. Chiquinho, as pessoas falaram de Chiquinho, graças a Deus é uma coisa que eu sempre me preocupei muito com o meu nome. Aí de repente tu tá dentro da Eu tô política. na política. Aí minha mãe disse, meu filho, olha, eu sempre falava, olha, eu confio demais em você, mas cuidado. No começo eu fiquei, sabe, mas depois eu entendi esse universo da forma como funciona. Mas uma coisa que me deixou tranquilo nessa relação é estar ao lado desse cara, velho. Pode crer. Entendeu? Porque eu confiava demais, eu confio demais nele, né? E ao lado dele, ao lado de Mirella hoje, que é a nossa prefeita, uma pessoa que eu conheço que está com o Lupécio desde 2000 antes da Alep, eu acho, quando o Lupécio era vereador, Mirella já participava junto com ele, né? E uma mulher jovem, mas tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar dela ainda, não só como prefeita de Olinda, mas no meio político, que ela é muito preparada para a função, sabe? Tá de lado de pessoas que você sempre teve convívio, né? E que você confia. Isso me fortaleceu muito,
né? Isso porque é um ambiente muito difícil, tá? E como eu te falei, eu entendi, né, esse meu grande desafio que eu tenho aí pela frente, porque hoje eu sou a voz do esporte, entendeu? E não é fácil o ex-jogador ele se tornar político. A gente tem alguns exemplos aí, mas você conta nos dedos, né? E eu sou essa referência hoje aqui em Pernambuco do cara que é desportista, que confia na minha história, na minha biografia e acredita que eu posso trazer, assim, como eu te falei, muito do que eu recebi da vida, eu quero transformar, né? Assim como o esporte e a educação me transformou, eu quero trazer esse momento meu para que eu possa impactar a vida das pessoas, né? Com ações, com projetos, né? E eu sou essa hoje, é uma coisa que eu tenho muita consciência, que eu sou essa referência política nessa área, que é a área de esporte, né? As pessoas, o Chiquinho ele tem uma carreira linda, ele tem uma história de vida linda, e você se torna essa referência no segmento, né? Esse segmento do esporte eu recebi muito feedback de muitas pessoas, sabe, assim, que ficaram felizes, que tem essa referência, pessoas de fora do estado, assim, que me ligaram. Isso é uma coisa que me pegou muito, sabe, Canibas? Depois foi que eu fui entender, né, esse grande e enorme desafio que eu tenho pela frente de ser uma bandeira, uma voz de muitos, né? Pode crer. Começou agora, né? Praticamente o começo do teu mandato. Como vice-prefeito começou agora em 25, mas eu venho desde 2017, né? É uma coisa que eu sempre falo, as pessoas conhecem o Chiquinho, desportista, mas não conhecem o Chiquinho político. Eu estou há 8 anos trabalhando com política, fui secretário de esportes, fui secretário de comunicação da Prefeitura de Olinda também, assessor especial do prefeito, né, durante o período, e terminei como diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, né? Esses 8 anos aí me deram um lastro de experiência. Sou novo na política, mas esses 8 anos aí me deixaram aí a par de muitos entendimentos aí para que eu possa ter essa função que eu tenho hoje. Vê só, quem conhece sabe como você é agregador, velho. Você é um cara muito agregador. Eu acho que política nenhuma, partido nenhum vai fazer você mudar seu caráter, e você tem esse perfil de agregador. Eu acho que tanto que, logicamente, Mirella tem suas qualidades e tal, mas eu acho que você puxou muito. Você ajudou pra caramba, assim, essa eleição. Muito bacana isso. E aí, velho, o que eu não vejo você, tipo, ser desrespeitoso com ninguém, tretar com ninguém. Eu acho que se alguém vai precisar de alguma coisa, de qualquer outro partido que alguém seja maior, você vai chegar junto para conversar, para trocar uma ideia. Quando tu, para chegar na pergunta do Coelho, quando tu vê, quando vocês ganham lá, e tu vê Lupercio dizer que aqui o prefeito não se cria, tu ficasse meio, porra, não era para dizer, era para dizer. Eu entendi ele, porque o João, um dos melhores prefeitos que eu já vi na minha vida. É isso, João é um gigante. Cara, eu chamei de menino. Esse menino é muito foda. E assim, meu problema dentro da política não, meu problema social é querer resolver. Não quero saber do partido. Lógico, se você se tem um problema em Olinda, se tem um problema em Recife, e está precisando de alguma fala de canibal, está precisando de uma ajuda do canibal, eu não vou nem Lupercio, nem verdade. É quem está precisando lá. E quando você vê uma pessoa forte desse jeito e querendo trabalhar um ato social do seu estado e da sua região, eu, assim, o agregamento eu acho perfeito, assim, já que já ganhou. Quando você está naquela disputa, eu acho massa. Mas ganhou, pô, velho, vamos conversar, vamos trocar ideia, acabou. É igual a MMA, pô. Briga, daqui a pouco, velho. Vamos ali tomar uma e acabou o jogo. E eu vejo isso de você pra caramba, velho. Eu acho você, por isso que eu perguntei, vai partir para prefeito, porque eu acho que você consegue agregar isso. Eu acho que você jamais, embora você entendendo as outras pessoas, eu acho que isso jamais sairia da sua boca. Mas Canibas, assim, como eu te falei, né, eu entendi Lupercio naquele momento, e eu acho que até o João ele entendeu, porque a partir do momento que acaba
aquela eleição, os palanques são desarmados. Pode né? ir. Isso é muito E a bom. política, ela é muito mais fortalecida através do diálogo. Se você não tiver diálogo, velho, até na nossa vida cotidiana, né? Porque ele apostou em duas pessoas que nunca foram testadas. Eu e Mirella, né? Nós jovens, Mirella também de Rio Doce, né? Eu jovem na política, né? Mirella, assim, foi secretária dele, assim, pessoas da cozinha dele que ele botou sem um lastro político gigante, que vieram e as pessoas ficaram meio naquela, e será que vai dar certo? E a coisa deu certo. Foi juntos construir as melhorias para os nossos munícipes, para as pessoas que mais precisam. Assim que eu sempre achei assim, que a ideia é justamente essa. E como tem pessoas que têm esse poder de conversação sincero, foi que você tem, eu acho que isso agrega demais, agrega demais. Principalmente a sinceridade, né? Que ela é tão a sinceridade hoje, principalmente quando você fala que é político, as pessoas têm aquele olhar, né? Meio mais os seus atos e as suas atitudes, elas falam, né? Você demonstrar isso no seu dia a dia, aí as pessoas sentem a confiança, entendeu? É muito nessa linha, Carlinhos. Teu melhor técnico. Vamos lá, meu melhor técnico, que pergunta, velho. Assim, eu tenho ideia de quem seja. Eu tenho ideia de quem seja. Eu perguntei já sabendo. Cara, eu tive grandes técnicos, né, dessa minha geração, né? Melhor técnico. Eu fico com o professor Givanildo mesmo. Givanildo? Sim. Tive grandes técnicos, assim, que tecnicamente, assim, me apresentaram. O Paulo Tuori, velho. Paulo Tuori foi um dos grandes treinadores que eu tive, entendeu? Na época do Botafogo. Um cara de uma capacidade de agregar demais, de te falar e tu confiar, sabe? Essa coisa do treinador, o teu líder, ele tem que te passar confiança. Se ele te falar, tu desconfiar dele, tu já não consegue ter a mentalidade assim, sabe? Pode crer. Quando o cara te fala, eu já tive treinadores que eu não confiava, tá? Quando ele falava na tua frente assim, tu sentia que não era a realidade. Aí isso te atrapalha. Aí eu tive pessoas assim, o professor Givanildo, que foi o primeiro treinador depois de Nereu, né? Nereu foi o treinador que me levou. Nereu mudou a minha história de vida. Pronto, eu achava que ia ser Nereu. Então, Nereu ele foi o maior. Você perguntou o melhor. Nereu foi o maior. Nereu foi o maior porque, cara, eu tenho tanto, saudoso professor Nereu, tanto respeito por Nereu porque, velho, ele mudou a minha vida, assim, por uma perspectiva de quebra de protocolo. Eu te falo isso porque, na época que Nereu, eu jogava peladão alto astral, né? Lembro disso. Sempre joguei em Rio Doce. Flamenguinho, Rio Negro, quem mais lá, se os caras ficam arretados quando eu esqueço os times lá. E depois eu fui pro Atlético de Rio Doce. O Atlético de Rio Doce era o melhor time de bairro da região metropolitana, porque ele já tinha ganho 2 campeonatos do Peladão. Ele ganhou 2 campeonatos, já era aquele time que era o nome na região metropolitana. E quando o Gordo, né, o saudoso Gordo, foi lá em casa falar comigo, eu não acreditava que ele estava me chamando, porque eu não me sentia capaz de jogar naquele time. Eu com 17 anos, ele disse, velho, porque ele tinha, no ano anterior, em 92, ele levou Maurinho e Bobó, os meninos foram campeões, se destacaram, foram pro Santa. Ele disse, eu quero revelar outro jogador. E ele foi me ver jogando e ficou encantado. Eu disse, meu irmão, esse cara vai ser meu 10, esse cara é meu 10. Ele botou isso na cabeça, né? E ele foi falar comigo, eu disse, velho, tu vai ser o cara. Eu disse, e ele foi lá em casa, eu não me achava capaz de jogar, porque o time era... Pô, os coroas que tinha lá, velho, só fera, meu irmão. Senildo, Valdemar mais velho, mas tudo cascudo. Ele disse, não, eu quero te revelar. E eu fiquei meio, porque era timidão pra caramba, né? Eu era, moleque, mal falava. Ele foi umas 2 vezes lá em casa e me convenceu, aí que eu fui pro Atlético. E quando eu fui jogar esse peladão, o Atlético já era um time a ser batido, porque ele tinha sido campeão no ano anterior, né? Com o Maurinho e Bobó, que foram pro Santa, tal, e já era um time em destaque. Aí ele queria levar mais um moleque novo para as pessoas ficarem de olho. Aí eu comecei a jogar e fui bem. Pode crer. E a turma, pô, tem um camisa 10 do Atlético que joga pra caramba, moleque tem 16, 17 anos e tal. Aí isso bateu na boca de Nereu.
Tu não conhecia Nereu? Não, só de vê-lo na televisão. Aí Nereu, na época, ele era treinador do esporte. Por isso que eu digo que, assim, Nereu, ele tem uma participação muito grande na minha vida porque ele quebrou todos os protocolos. Ele era o treinador do profissional do esporte nessa época. O esporte, antigamente, o Campeonato Brasileiro, quando você não classificava, ficava o resto do ano até dezembro esperando as férias e fazia os amistosos e tal. E não tinha mais jogo. O esporte nessa época, em 93, foi mal pra caramba, só não caiu por causa da classificação que ele tinha. E Nereu, um domingo de manhã, estava à tarde, na verdade foi à tarde, domingo à tarde, estava em casa e alguém já tinha falado, tem um moleque lá em Rio Doce que joga pra caramba, ele se envolveu esse moleque. Aí eu te falo, hoje, nos dias de hoje, tu pega um treinador que é do profissional, o cara vai chegar pra ele e dizer, tem um moleque lá em Rio Doce, joga pra caramba. Tu acha que o treinador do profissional vai lá olhar? Vai nada. Ele manda o treinador do Júnior, ele manda da base, ele manda. E Nereu, com aquela visão que ele tinha, assim, aquela coisa bem tradicional de querer ver, se eu quero ir lá ver, e foi lá ver. Quando ele chegou, não sei se tu tá ligado, tinha um quartel ali de Omni, que hoje tem um shopping, então era um quartel. E tinha um campo lá. Para entrar tem que pedir autorização. Ele foi, chegou lá, barraram ele. Putz. Aí, porque só podia entrar com autorização. E quando o cara olhou, pô, eu sou Nereu, treinador de esporte. Eu vim aqui ver o jogo aqui no... Não, e pegaram, botaram uma tenda para ele lá. Pô, aí ele contando era uma onda, né, quando ele contava. Aí ele foi lá ver, aí começou o jogo, eu tava nesse jogo, ele foi lá me ver jogar, só que eu não sabia que ele ia. Eu não sabia. E ele sentou lá no canto para ninguém ver ele e ficou lá vendo o jogo. Né? Quando acabou o primeiro tempo, eu fiz um gol e dei 2 assistências. A gente estava ganhando ou de 2-0, eu não lembro. Aí ele foi lá, falou com o Gordo e disse, olha, esse menino a partir de hoje é jogador do esporte. Tira ele do jogo, que amanhã ele se apresenta para ser jogador do esporte. Caramba. É uma coisa assim, muito forte, né, Canibus? Assim, é uma coisa que mudou a minha vida. Por isso que assim, quando vai falar de treinador, o maior, Nereu Pinheiro. É o cara que eu tenho uma enorme gratidão no âmbito profissional, né? Porque ele que abriu as portas para mim dessa forma, né? Com muita quebra de protocolo. Quem falou de você para ele é o Gordo? Não, alguém falou para ele, que eu não me lembro, mas Gordo, ele nesse dia eu lembro bem, velho, é uma coisa assim, muito alegria de Gordo que ele falou, porque ele acertou. Pode crer. Né? Eu ia falar pra você, quero revelar alguém. E, velho, deu certo, assim, aquela coisa assim que... E depois Nereu levou o Gordo para ir pro esporte. E tem uma coisa muito bacana de Nereu na sequência, Canibas, que eu sempre falo. Eu vou pro esporte, no outro dia me apresento, levo minha mãe para assinar contrato com o esporte. Eu já cheguei no outro dia assinando contrato. Nereu mandou assinar contrato. Me deram lá uns 4 negócios de talão de passe C, que Rio Doce Piedade era passe C, e era mais caro. Eu digo, meu irmão, então eu troco pão com leite, porque na época tinha isso, tá ligado? Vale C, vale tu trocar por pão com leite. Meu irmão, isso aqui já deu um mês tranquilo. Tô rico. Me deram logo uns 4 assim, ó, toma aí. Eu digo, pô, é muito bom futebol, velho. Na época eu fiquei doidinho, velho. Assinei contrato e tal. Eu vinha andando assim, Márcia, quando eu vinha, saiu no jornal, né? Esporte contrata menino do Atlético de Rio Doce, e todo mundo ficou sabendo, tal. E quando eu cheguei, a primeira pessoa que me recepcionou, assim, que me viu quando eu cheguei assim, e veio falar comigo, Juninho Pernambucano, é Márcia, isso, né, velho? Juninho veio, deu os parabéns. E eu já via Juninho dos jogos do aspirante, que eu ia pros jogos e ia ver, aí já tinha Juninho, tinha Sandra, essa turma mais do esporte, né? E chegar no esporte naquela época o esporte já era time de primeira divisão, já tinha aquele status de time mais organizado. E cheguei na segunda, vê como é a vida, Canibas. Cheguei na segunda, na terça eu fui treinar no Júnior. Quando eu fui treinar no Júnior, cheguei para pegar o material, todo caladinho, tímido pra caramba. O cara pegou e disse, não, velho, tu vai treinar lá em cima no profissional. Nereu mandou tu subir. Eu digo, subir é o quê? Vê como eu, né? Treinar lá em cima, lá no profissional. Fui. Cara. Vê, o cara pegou um menino que é da Várzea,
No domingo, na terça, quando eu subo, tá aí, Tazinho, tá Santos, cara que eu vi na televisão. Do meu lado aqui. Eu disse, meu irmão, isso aqui é a oportunidade da minha vida. Eu fiquei calado, ele me chamou, você é um menino doce, vai treinar com a gente aí. Todo mundo ficou olhando esse plano, ele é maluco, né? Vai trazer um peladeiro prepara o menino primeiro. Mas a basezinha. Ele, velho, ele já jogou no meio dos leões, literalmente. Pode crer. E é uma coisa que eu sempre falei pra ele, que eu sempre disse, professor, o senhor foi muito gigantesco, assim, porque o senhor foi muito corajoso. Tem que ter muita coragem, muita convicção naquilo que tu vê, entendeu? Ele viu o talento antes do talento ser lapidado, velho. Pode crer. Aí eu treinei na terça com os caras, eu vi os caras na televisão. Do lado, eu tô ali do lado dos caras. Taíde era super campeão. E eu tava treinando do lado do cara já. Aí treinei na terça, treinei na quarta. Na quinta tinha um jogo amistoso. Porque o Sport foi fazer um jogo contra o Centro Limoeirense, lá em Limoeiro. Tinha esses amistosos de final de ano, aí o Centro Limoeirense tinha ganhado do Santa e do Náutico, ele faltava ganhar no Sport lá dentro. Aí tinha esse jogo. Aí quando eu tô lá, acabou o treino da quarta, treinei na terça, treinei na quarta. Quando eu tô saindo, os caras, tu é pra onde, pô? Eu disse, não, vai sair a relação. Eu digo, relação de quê, velho? Do jogo amanhã, eu digo, meu irmão, não sabia. Aí eu achava que quando veio, tava lá meu nome, Chiquinho. Ele me levou pro jogo. Cara, deu muita moral, velho. Meu irmão, isso é uma coisa que eu sempre preservei muito o Nereu, assim, eu sempre tive gratidão, tenho gratidão eterna ao professor Nereu, porque foi muita coragem, velho, assim, dele. Aí eu vou continuar a história para não ser muito longo. Aí eu faço como? Como é que eu faço? Na manhã de 4 horas tem que vir pra cá lanchar, a gente vai. Tá. Aí qual é a roupa que eu vou? Eu não tinha nem roupa pra ir, velho. Pode crer. Aí o coronel foi lá, pegou o material. Amanhã vem que eu lhe dou material. Aí Adriano, o zagueiro, tirou uma onda comigo, porra, gigantesca até hoje. Ele disse que eu vinha chegando assim, eu com um saquinho de bom preço, um patchouli, um sabonete fêmea, o mais cheiroso, uma sandáliazinha, uma bermudinha e uma camisetinha regata, velho. Meu irmão, ele tirou a onda comigo, que ele lembra dessa, eu chegando assim, ele disse, meu irmão, é um jogador, velho. Não tem uma bolsa, não tem uma... Ele disse, meu filho, você não tem uma bolsinha? Eu não tinha, velho. Um saquinho de bom preço. Uma outra bermuda que eu usou, uma bermuda, uma calça que eu vim. Que foda isso. Meu irmão, ele tira uma onda comigo até hoje, velho. A greda Tu nem lembrava dessa história, ele lembrou? Ele lembrou, mas eu lembrei que eu fui desse dia, porque eu não sabia como era. E quando cheguei lá, ele disse, não, pega material comigo. Não, meu coronel vai me deram material, eu fui com material já e tal. Que onda, velho, que onda é essa? A gente vai pro jogo. Aí eu no ônibus, cara, pô, e o massa disso é que os meninos me abraçaram, sabe? Os meninos perceberam, dizer, meu irmão, esse moleque aí precisa do suporte. Domingo eu tava jogando peladão, na quinta eu tô jogando pelo Sport. Puta que pariu, cara, mas isso é uma coisa muito impactante, velho. Foda. Aí eu vou pro jogo. Chego lá, eu fico no banco. Gente pra caramba naquele estádio pequeno. Tá, o Nereu deu uma preleção antes, meu irmão, xingando todo mundo. Eu digo, meu irmão, que pressão da porra. Mas eu tava tão focado, é uma coisa de Deus, sabe, Canibus? Eu sempre falo isso. Porque eu percebi que ali era a minha oportunidade. Eu digo, velho, o cara tá me trazendo. Eu tô nesse momento, eu sonhava por isso. Eu tenho que dar o meu melhor. E eu sempre fui muito observador, sabe? Eu sempre observei muito futebol. E eu gostava de ver características. Eu comecei a ver, eu no banco comecei a ver a característica do adversário. Eu digo, ó, o volante dele é mais lento, o outro sai mais, o lateral corre. Eu comecei a fazer uma leitura de jogo. Eu sempre fiz muito isso, a leitura do adversário. E eu acho que isso me ajudou muito pela minha precocidade no futebol, porque eu não fui preparado para... Não teve base, né? Não tive base, né? Eu te falo, a minha base foi no campo do doce, jogando ali, mas assim... A minha preparação, e depois eu tive esse déficit físico, né? E acabou me atrapalhando um pouco na sequência da minha carreira por conta disso. Mas aquele momento ali eu senti que era o meu momento. Eu digo, velho, Deus tá me dando a oportunidade. E eu te confesso, eu não sei como, mas eu não estava nervoso. Caramba. É uma coisa assim, muito coisa de Deus mesmo. Já aquela coisa, tu entrar no campo, mas então, quando eu sempre comento, cara, como é entrar em campo?
Quando a gente entra em campo, é tipo, você entra em transe. Você não sabe, você não ouve o barulho da torcida, você tá tão focado ali que você não escuta o externo. É muito disso, quando você tá num jogo assim, tá ali 50 mil pessoas gritando, mas você não escuta, velho. Porque você tá focado. E eu tava focado. Aí, só pra não ser tão longo, terminar essa história. Pô, fica à vontade, tá? Aí, meu irmão, um jogo pau, os caras do interior, quando jogavam com esporte, os caras queriam aparecer, né, velho? Os caras davam a vida, velho, porque ali era o momento deles também de aparecer para o cara levar eles, assim como me levou. O jogo, um pau no primeiro tempo. Meu irmão, acaba o jogo, primeiro tempo, né? Vai pro vestiário pequenininho, mas vem pra cá todo mundo, meu irmão. O que xingou os caras? Que esculhambou? Que eu digo, meu irmão, que cara brabo da porra. Eu não conhecia Nereu. Meu irmão, ele xinga, seu pô, isso aqui é esporte, rapaz. Vai perder pra esse time aqui, se perder, vocês estão fodidos, mas não mesmo, cara. Eu digo, olha, se ele tá falando isso com os caras, imagina comigo, né? Aí vai pro jogo, volta e tal. E ele começa a olhar pro banco. Ele virava pro banco assim, que ele tinha um negócio de botar o dedo assim, olhar pro banco. Aí eu digo, esse cara vai embora não. Aí eu fiquei instigado. Ele olhava pra trás assim, olhava pro jogo, o jogo 0x0, ele olhava e ficava olhando pro banco assim, o jogo rolando ali, ele olhando pro banco, e olhando assim, aí aquecia e quando veio ele tava olhando, eu digo, pô, esse coisa vai me botar, velho. E com uns 15 minutos ele chama o menino de Rio Doce aí, todo mundo ficou olhando assim. Ele dizia muito longe. Menino de Rio Doce. Aí, chama ele. Aí eu vim, eu disse, você lembra do jogo de domingo? Como você jogou? Eu disse, lembra, professor? Ele disse, você jogou do lado esquerdo fazendo isso. Eu quero que você faça a recomposição, só se a bola tal. Você sabe o que é isso? Eu sei, professor. Entre e faça o que você fez domingo, você vai ter toda a minha confiança. Poucas palavras. Meu irmão, não é coisa mágica, é coisa de Deus, Caminhos. Pode ter. Eu entrei no jogo, velho. A primeira bola que me deram, eu dei um lançamento de 40 metros de primeira. Aí até o menino ficou olhando pra mim assim, disse, pô, garoto, dá-lhe isso. Aí, velho, eu tomei conta do jogo. Eu entrei e comecei a jogar. O jogo já foi outro, o time já começou a ter uma outra dinâmica. Mudou o jogo? Mudou o jogo, assim. E solto, que os caras me deu confiança, indo pegar a bola e tal. E uma bola que eu pego, eu domino e eu não sei nem se eu dominei. O cara deu pra mim, eu fiz um corta-luz e Marquinhos Brasília entrou na cara do gol e fez o gol. E essa memória eu sempre falo assim, que eu tenho muito marcada assim na minha memória. O menino que fez o gol era o nosso atacante, Marquinhos. Marquinhos correu para comemorar com a torcida e todos os jogadores vieram comemorar comigo. Caramba. Isso foi massa, né não, velho? Porque os caras viram que ali era meu momento, porque a bola que eu dei pra ele, os caras, porra, disse, meu irmão, esse moleque é diferente, velho. E eles sabiam que ali era meu momento, entendeu? Marquinhos correu sozinho pra comemorar, acho que o Marquinhos virou e disse, meu irmão, o gol é meu. Não é do pirraia não, né? Os caras estavam tão felizes comigo, porque eu que dei o passe, porque os caras sentiram que aquele era meu momento. Os caras te abraçaram mesmo, quando chegaram. Não, foi uma coisa assim, mágica, histórica, que eu guardo é muito latente na minha memória isso. Eu observo muito, eu gosto muito de observar futebol, principalmente a galera da periferia jogando, a galera do subúrbio jogando. E eu vejo quando tem um jogador que é calado, velho, parece que esse cara é o que arrebenta, velho. Eu era muito tímido, tá, Taniba? Eu tá aqui hoje, pô, falando essa pra ideia. caramba, já falei pra caramba, mas Tá maravilhoso. tira 30 anos aí, eu... É difícil pra dar entrevista, não? Puta merda, morria de vergonha quando os caras disseram, ó, vai ter que dar entrevista, eu ia lá. Jogasse pra caramba pra dar entrevista. Morrendo de vergonha, velho, morria de vergonha, velho. Tu fala uma parada aí, velho, tu falando, eu lembrando da gente, assim, como... Assim, música e futebol pra mim é uma coisa muito junto, né, velho? Muito, cara, as emoções são muito foda nisso. Tem suas diferenças físicas, né, porque dentro da música a galera acha, isso é um pensamento que a galera acha que a maioria não se cuida, mas a maioria das pessoas pra fazer música tem que se cuidar muito. Os que não se cuidam muito, não demora muito tempo. É a mesma coisa, desculpa te interromper. Todo mundo acha que jogador bebe. Eu não bebo, velho. Todo mundo acha que jogador todo bebe e tal. Não é por uma questão religiosa, porque eu, velho, Pode crer. nunca bebi, velho.
Nunca bebi. Tem esse lado, né? É uma coisa bem pejorativa, mas é muito Brasil isso. E aí quando tu falou do transe, velho, diante do campo, cara, o The Voice tem 36 anos. História longa, né, velho? É há 36 anos, Chiquinho. Se você me chamar pra tocar no quintal da sua casa, é a mesma vibe, né? eu vou tremendo, velho. É massa isso. Eu vou tremendo, eu vou nervoso. Festival de Inverno de Garanhuns, 30 mil pessoas. Eu nervoso. Rock in Rio, sei lá quantas pessoas tinha ali. E eu nervoso pra caramba quando chego no palco, velho. Que eu boto é o transe que dá, não, velho. Tu não sabe quantas pessoas tem ali. É uma onda isso, eu nem ideia. É muito massa isso. Eu não tenho nem ideia. Aquilo ali, meu irmão, me acalma de um jeito. Eu parece que eu tô, velho. O baixo já é uma extensão do meu corpo, que eu nem olho pro baixo quando eu tô tocando. Já é uma extensão do meu canto e toco, né? Tu escuta o grito das pessoas, não? Tu escuta o som, né, velho? O som. Deve ser assim, né? Teve uma colega minha que foi pra esse último show agora que a gente fez com o Nação Zumbi, na cidade, e ela disse, poxa, tu tava olhando na direção, tu me visse lá, eu disse, não, poxa, tu olhas pra mim e tu ficava olhando pra mim, minha filha. Deve ser a mesma coisa. A gente olha pra frente. Pra ver quem tá ali na frente é que é muito difícil, porque a concentração é muito grande. Agora, esse nervosismo, cara, que eu sempre tive desde os 36 anos de banda, eu tenho até hoje com qualquer parada que eu for fazer com o The Voice, velho. Qualquer showzinho, pode ser grande, pode ser pequeno, eu fico chato, eu não como. Eu fico meio que massa. A tua concentração deve ser, né? Quando eu subo no palco, eu pego o contrabaixo, aí eu digo, pronto. É o trânsito. Quando tu falou disso que eu fui jogar a primeira vez, meu irmão, fui tranquilo, tava calmo, Impressionante isso, Depois é que eu vim entender, alguns jogos tu sente aquele friozinho, mas esse jogo especial eu tava em transe ali, eu acho. Quantos times? Quantos times? Na carreira? Sim. Vamos lá, eu joguei Sport, Vitória, Botafogo, Vasco, Fluminense, Fortaleza, não é isso? Eu machuquei, fiquei um tempão machucado, quase 2 anos, aí depois eu fui pra Bulgária, não deu certo. Eu vim pro Fortaleza, Caldense de Minas, eu joguei lá, depois eu fui para o América do Rio, não, ABC de Natal, América do Rio, América do Rio, depois CRB, foi onde eu encerrei, depois CRB eu encerrei. A seleção entrou onde aí? Entrou em 96, eu tava no Esporte. Já foi no Esporte. Caramba, velho. Aí foi Zagallo que me convocou. Foi a pior fase do Santa Cruz. Em 96 foi o ano que eu fui campeão estadual, melhor jogador do campeonato, e fui pro brasileiro, tava muito bem também. Aí foi quando a gente fez grandes jogos, fiz gol contra o Vasco, fiz gol contra o Botafogo, contra o Santos. E ele começou a acompanhar, né? Aí isso também tem um impacto muito grande, Canibas, que eu sempre comento, porque hoje a visibilidade do futebol ela é muito maior, muito mais ampla, né? Hoje, tu vê jogo em qualquer plataforma, no teu celular. Antigamente, tô falando em 94, 95, 96, naquela época nossa, o cara que tinha torcedor do esporte que queria ver o esporte jogar tinha que ir na ilha. Pode crer. Ou 1 ou 2 jogos no brasileiro, porque antigamente os jogos não eram assim sequenciais, não era ponto corrido, era por fase. E os jogos eram menores, a gente só aparecia quando jogava o Flamengo, Corinthians e São Paulo. Era raramente televisionado, porque na época não tinha pay-per-view, não tinha isso. E fora isso, a concorrência. Eu disputei com o Rivaldo, com o Djalminha, caramba, com o Marcelinho, com Alex que estava surgindo, com o Denilson, com o Sávio, com esses caras aí na época que, e convocar um jogador do Nordeste na época era muito difícil, muito difícil. Assim, direto com a seleção principal era uma coisa que acontecia esporádico, entendeu? O cara podia estar jogando, sei lá, no Flamengo, no Vasco, sendo daqui, mas pegar daqui era muito difícil. Isso é uma valorização muito grande que tinha na época, né? Porque assim, você ser convocado sem essa visibilidade que existe hoje, é de se considerar também uma coisa que eu carrego assim sempre com muito orgulho, né? E ser convocado por Zagallo, né? Que é um orgulho, a lenda do mundo, né? Do futebol, né, velho? E ele, quando eu fui machucado, que é uma das tristezas que eu tenho, eu não consegui jogar esse jogo. Eu fui convocado para Brasil e Camarões lá em Curitiba.
E esse jogo ele tem algumas situações assim, cômico para não dizer trágico, né? Eu joguei contra o Vitória, machuquei o tornozelo. Aí na segunda saiu a convocação, Chiquinho é convocado, e foi aquele burburinho, né? Assim, porra. E a gente jogava domingo com o Corinthians, aqui na ilha, e na segunda eu me apresentava na seleção. E esse jogo com o Corinthians era televisionado, não ia ser, foi porque eu fui convocado. Aí todo mundo queria ver o menino que foi convocado no esporte. Aí eu fiquei a semana toda tratando, velho. Aí chegou no sábado, eu fui pro recreativo, teve um professor, tá doendo pra caralho, velho, não sei se eu vou conseguir não. Ele, porra, você tem que jogar, você, porra, não dá pra substituir. Aí fui pra consultação tratar, amanhã faz uma boquinha e tal, tem que ser firme, tá, até ele dos Anjos já. Aí eu disse, pô, vou tentar, pô. Só aí no outro dia eu queria jogar pra caramba, todo mundo queria me ver também. Antes que era até do São Paulo, depois ele jogou nessa época no Corinthians. Ele queria me marcar grandão pra caramba, pô, antes do jogo eu já disse, ó, tá bichado, eu vou te arrebentar, garoto. Nossa. Aí eu disse, pô, Bernardo, faz isso não, velho, amanhã eu vou pra seleção. Aí ele, pá, que seleção, caralho, porra, você tá fudido, ficou pisando no meu pé, pô. Nossa. Até os próprios jogadores, Bernardo, porra, faz com o moleque não, pô, o moleque amanhã é pra seleção e tal. E ele xingava os caras, isso é jogo, isso aqui não é irmandade não, velho. Nossa. Aí ele deu um carrinho em cima de mim, aí arrebentou, já tava ruim, ficou e aí eu saí do jogo, ficou chorando pra caramba. E no outro dia eu me apresentei e tem uma cena até que é, como eu te falei, o cômico, né, da história. Eu com meu tornozelo desse tamanho, eu digo, fui dormir, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer amanhã, velho? Aí fui, aí a CBF manda uma pessoa te pegar no aeroporto, né, tá lá o cara com a plaquinha, Chiquinho, jogador da seleção, mas tá lá esperando. Aí eu desço do aeroporto, quando vejo o cara com a placa, meu pé doendo pra cair, ó, aqui, ó. Andei! O cara, e aí, velho, como é que foi? Como é que saiu machucado? Eu disse, pô, foi Miguel, só para o jogo. Mas não dá nem pisar, velho. Nossa. Aí fui, quando eu cheguei lá e fiz a apresentação, aí tava lá o doutor Lídio, né, que era o médico da seleção, Zagallo, Américo Faria, o supervisor. E aí, garoto, como é que foi? Onde saiu o jogo? Eu disse, não foi nada não. Aí, você teve o quê? Eu disse, não, uma dorzinha no tornozelo. Porra, quando ele tirou o sapato. Ele disse, porra, é essa, menino? Eu disse, foi o cara ontem, ele disse, porra, não é pra você jogar esse jogo não. Me deram uma dura. Porra, isso é seleção brasileira, rapaz. Tetracampeão do mundo. Quem foi que deixou você jogar tal? Eu disse, não, mas dá pra jogar. Ele, dá pra jogar porra nenhuma, tu tá cortado. Quando ele falou nossa, velho. Eu disse, tô cortado não posso ser cortado. Deu um desespero em mim, cara. Foi mesmo. E o senhor vai dar infiltração, o senhor vai fazer, aí eu vou jogar quarta-feira. Ele disse, não, calma, não é assim não. Eu disse, não, você tá cortado, não tem como você jogar assim não. Eu digo, o senhor não tá entendendo não. Eu chegar aqui hoje e ser cortado, eu não posso ser cortado não. É a minha única oportunidade. Ele, calma. Aí eu comecei a chorar, desesperado, foi uma confusão da porra. Aí ele percebeu, né? Ele disse, não, calma, vem cá. Ele me chamou, aí foi lá pro canto, olha. Porra, aqui a gente tem responsabilidade, você é um ativo do clube, a gente não pode botar você assim não, você é um amistoso. Se fosse um campeonato, uma final do campeonato, aí sim, mas tenha calma. Eu digo, não, o senhor não está entendendo não, para chegar aqui hoje, a estrada que eu fiz para chegar aqui, o senhor não está entendendo não, eu tenho que jogar, eu boto botinha, eu faço de tudo aqui. Ele disse, não, calma, se você for cortado, ele convoca na próxima, eu quero me ver e tal, que ele tinha um negócio de jogar com um fixo que ele dizia que só eu e Juninho Paulista fazia essa função e tal, que ele queria me ver nessa função. Aí eu fiquei desesperado, né? Aí ele foi conversar comigo, calma, aí o doutor veio, você vai ficar fazendo só tratamento. Aí, para que você se adeque à sua primeira convocação, a gente vai deixar você aqui, você vai pro banco. Meu irmão, aí foi que eu fiquei desesperado, velho, desesperado, não sabia. Eu fui pro banco, eles me levaram, eu permaneci na delegação, mas não tinha condições de jogar. Fiquei tratando, até Luizão, o massagista lá, cuidou de mim durante 2 dias, a madrugada todinha ele comigo. E o Luizão, velho, tem que jogar mesmo. Ele disse, se o jogo fosse sábado, deixar você pronto pro jogo, mas não sei se vai dar pra amanhã não, pra quarta-feira não.
é muito pouco tempo, seu pé tá muito inchado, você teve uma torção muito forte. Aí ele começou a tratar, e no outro dia, meu irmão, ele passou um pomadão, ia lá trocar toda de madrugada, de 3 em 3 horas, ia trocar, velho. No outro dia amanheceu até meio desinchado, eu digo, oxi, aí eu fui pro banco, mas não joguei. Puta, foi uma baita experiência, foi uma experiência. Tem uma parada muito foda assim na tua vida. E na vida, a gente começou o papo com isso, né? Tô falando sobre isso, até eu falei que a professora chega para me perguntar que eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser jogador de futebol, cantor. E de repente, meu irmão, tem 2 expoentes que é tudo que a gente queria ser, jogador de futebol e cantor no Rio Doce, que é você e Chico, velho. Pô, tu é. Cara, quando eu vejo essa história, respeito máximo, né, velho? Eu digo, puta que pariu, o Rio Doce já meteu 2 que a gente queria pra vida, ser jogador de futebol. Dois Franciscos, né, velho? Cara, e tem uma parada massa, Canibas, que, pô, quando eu tava nesse auge, o pessoal da Placar, tu lembra da Placar, né? Sim. Vieram fazer uma entrevista comigo, aí fizeram um quiz de perguntas, né? Qual é a comida que você mais gosta? É só essa. Aí fizeram, quem você mais gosta? O Seu Valença ou Chico Sainz? Eu disse, meu irmão, ou Nação Zumbi, eu digo, Nação Zumbi. Caraca. Aí ele viu isso aí, assim, alguém falou, mostrou pra ele, pô, Chiquinho deu moral a vocês. Aí o pessoal da Placar ia fazer uma entrevista comigo e ele, o Chico de Rio Doce, da música e do futebol. Aí até tentaram entrar em contato e tal, porque ele morava perto de mim, a gente tem uma história massa, porque eu ia jogar lá na Vila Olímpica hoje, que existe, que é a vila, eu ia jogar na quadra de noite, e os caras ficavam ensaiando, velho, lá embaixo. Eu jogava aqui uns 50, escutava tudo, meu, que barulho da os caras com tambor e tal. Eu até encontrei com um show desse aí que eles fizeram em Olinda, com o Jorge, né, do Peixe, e falei pra ele, meu irmão, eu lembro muito bem quando vocês iam ensaiar ali na terceira ali. E eu ficava jogando embaixo e vocês com ar de grito, que barulho. E velho, os caras hoje são lenda, né? O cara virou 2 lendas, você é massa. A gente acabou não tendo esse encontro, infelizmente, por conta da tragédia, né, velho? Desse incidente fatal aí, que acabou vitimando o Chico, mas, pô, velho, assim, eu não tive essa oportunidade de ter esse diálogo, de bater esse papo, mas tenho muito respeito pela história dele, velho. Chico era um cara um cara muito foda, e um cara que, feito você, tem essa visão social, essa visão social, de comunidade, essa visão de ajudar, tá ligado? Chico era muito foda, velho. Chico era um cara que tinha um pensamento dele aí que ele tira esse negócio do mangue é quando ele ia lá no mangue, lá, pegar caranguejo e tal, é muito disso, né, velho? É a nossa essência, né? Ele tem uma parada, velho, que assim, pra ele não era ajudar porque você tava fazendo mangue, era uma coisa meio que, meu irmão, o que esse cara tá fazendo é importante pra caramba, eu acho que dá pra gente vamos chamar ele pra junto, que a galera tem que saber que isso tá acontecendo em Recife. E foi assim com o Devotos. Quando ele chega lá na Alta do Pinho e apresenta a gente a uma TV a nível nacional. Que massa, né, velho? E tinha 500 bandas de mangue em todo canto, velho. Ele vai pegar uma banda de punk rock porque ele sabia da história da gente, assim, de estar na comunidade, de falar da comunidade, de trazer as coisas positivas para a comunidade, porque até então a gente tem eu vou voltar a esse tema de mídia sensacionalista que faz questão de pegar tudo de ruim que tem dentro das comunidades negativo, né? E propagar gigante, mas as coisas boas que tem, que são muito mais do que as coisas ruins, eles não propagam tanto. Então quando o cara tem essa visão, mas a gente tá aqui pra dar essa voz também. A gente uma dessas coisas boas da comunidade, né? Chiquinho, meu irmão, é por isso que eu te chamei, velho. Eu tava louco assim pra fazer esse podcast e eu digo, meu irmão, tem que fazer com o Chiquinho, não é só por causa da bola, mas pelo cara que ele é e pela história que ele tem, velho. Dentro da comunidade, de pensar na comunidade, usar o futebol para isso, de usar seu prestígio para isso. E agora está dentro da política, eu acho isso muito foda. Fico feliz quando eu vejo acontecer com você, é porque são coisas verdadeiras. Que você não está entrando por brincadeira, não está entrando só por causa de uma história, você está entrando porque você... Tanto que tem coisas como você falou, meu irmão, Canibal, não pensei em estar aqui, eu estou aqui, velho. Não sei como eu cheguei aqui, não planejei estar aqui. Essa conexão, assim, as coisas, pronto, tudo na minha vida, assim, que eu me propus a fazer, Canibas, eu sempre fui muito abençoado, cara. Muito, mas muito abençoado. Foi assim,
e as oportunidades elas se abriram, velho. A minha história esportiva ela foi muito gigante, poderia ter sido muito maior, mas eu trago lá para trás, eu digo, velho, de onde eu saí, de onde eu vim, não é um contentamento, né? Mas é um respeito com a história. Aí eu saio do esporte e vou para comunicação. De repente eu bato na Globo, velho. Não imaginei trabalhar na Globo. O meu acompanhamento é eu venho, saio, vou para política, tô ali, eu sou vice-prefeito da cidade. Velho, tudo que eu faço na minha vida, nesses últimos 30 anos, tem uma proporção gigante. Entendeu? Isso tem um propósito, sabe? Eu penso muito nisso, né? Eu penso muito nessa conexão. Assim, eu sou um cara muito abençoado, agradeço muito a Deus pelas oportunidades e sinto essa conexão, né? E deixar legado. Foi assim na minha vida esportiva, foi assim na minha vida na comunicação, mesmo breve, e quero que seja assim também na minha vida política, né? Na minha vida pública. Meu irmão, obrigadão, velho. Porra, eu que agradeço. E eu te falei, né, velho? Estar contigo é estar com um irmão, não de sangue, mas de alma, pela sua pessoa, pelo cara família que você é. E quem te acompanha sabe não só do teu trajeto, mas da pessoa maravilhosa que você é, do grande músico que você é, super respeitado. Quando ele estava lá em João Pessoa, eu fiquei como um mero coadjuvante ao seu lado e porra, lhe admirando porque você representa o nosso estado, né, velho? Tava em João Pessoa, todo mundo, Canibas, vamos tirar foto do mesmo. Esse cara, ele representa demais a nossa história, na cultura, na tua história. E tenho certeza absoluta que esse teu podcast vai ser um sucesso. Eu já te falava sobre isso no Canibas. Nas segundas do vinil, tu tem que ter o teu podcast, tu tem um perfil muito massa para isso. Tua aura é uma aura massa para isso também. Tenho certeza que vai ser um sucesso, meu irmão. Muito feliz de estar aqui. Viu? Sucesso para tu também. Foi um prazer, velho. Sucesso para Mirella. Massa. Sucesso para todo mundo lá de Olinda, a galera que trabalha na sua gestão. Vamos trabalhar muito aí para. Espero que dê tudo certo, seja bonito, que a comunidade de Olinda consiga resolver os problemas que existem. Queremos deixar legado, né? Muitos legados aí. Essa é a ideia. Os que mais precisam também. Galera, mais um Papo Canibal, dessa vez com o filho de Dona Neide, Chiquinho. Valeu. Show.